Você pode até ser mais rápido que eu, mas se você quer ter uma vida onde você faça os seus projetos, onde tenha um pouco menos de arrependimento, onde você não viva de maneira congelada, você precisa entender que você não é mais rápido que a velocidade da luz. Semana passada eu participei de um grupo de leitura e eu queria comentar a respeito disso, né? O grupo de leitura que eu participei é da editora Aleph, é coordenado pela Adriele, eu vou deixar aqui o link das mídias sociais dela na descrição. E no encontro desse mês, a leitura foi sobre a obra que tem o título de Se Não Podemos Viajar à Velocidade da Luz. Daí a introdução do vídeo, né? Esse é um livro de contos de ficção científica. O livro tem 7 contos, mas, assim, disparado, o conto mais comentado durante o encontro do grupo foi justamente aquele que dá o nome ao livro. Então talvez eles escolheram o nome certo, né? E eu não acho que isso é sem motivo, né? Porque esse conto trata a respeito da temática de como é que a gente lida com o fato da gente ser finito, limitado, né? De mesmo a gente sendo essa coisa, né? Esse ser de possibilidades, dada a nossa finitude, a gente não consegue experienciar todas elas. Não importa o quão voraz você seja como leitor, você não vai conseguir ler todos os livros. Inclusive, você não vai conseguir nem ler todos os livros que você quer. Dada essa condição, a gente acaba tendo que escolher. E a protagonista desse conto tentou escolher mais do que ela podia. Ela tentou ir mais rápido do que a velocidade da luz. E a história é contada a partir de um encontro, né? Um encontro entre essa mulher idosa que fala do passado como se fosse presente e que não parece ter muito futuro. Essa é a protagonista. E um jovem que escuta o presente dessa mulher como o passado e parece ter mais concepção de futuro do que ela. E a história acontece assim, né? Essa mulher, a Ana, ela era uma grande pesquisadora no campo da criogenia, né? Aquela coisa de congelar corpos para dar uma sobrevida e depois descongelar eles. E ela comenta que não era qualquer tipo de pesquisadora, né? Ela era uma pesquisadora que não seria esquecida como os outros, que ela era influente. Inclusive, a pesquisa dela, o trabalho dela, era uma das poucas coisas ainda que ela tinha orgulho na vida dela. Nesse momento, como se eu estivesse escutando uma pessoa meio maluca, sabe? Quando alguém tá falando uma coisa, você sente que não tem sentido, o jovem, ele foi concordando com ela, meio que balançando a cabeça, mas enquanto isso ele pensava, cara, não tem ninguém na história com um nome desse, com uma pesquisa dessa, ou seja, no futuro dessa mulher, que é o presente desse rapaz, né? Ela não tem a importância que ela acredita que tem. Mas a Ana segue dizendo que ela foi importante porque, com o avanço tecnológico e um pouco de sorte, foi possível se fazer o impossível, que no caso é viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Só que mesmo nessa velocidade, leva tempo para chegar nos sistemas mais distantes do espaço e tal. E por isso, assim, para que os passageiros não morressem nem de tédio e nem de inanição, a criogenia era executada para eles viajarem congelados e, chegando lá, serem descongelados. E a pesquisa da Ana era justamente para possibilitar isso, para aperfeiçoar o processo de criogenia a ponto de ele não causar danos ou ser fatal. E ela vai pesquisando. Mas acontece que o marido e o filho dessa mulher, em conjunto assim com ela, decidem que eles iam sair do planeta Terra e iam para outro planeta. O plano deles era, assim que ela terminasse a pesquisa, ela se encontraria com a família dela, né, eles dois, e ela ia para esse planeta chamado Slenfonia? Eu acho que é isso. Como a própria Ana diz durante o conto, né? A vida ela não vai muito na direção que a gente pensa ou assume ou costuma pensar. E aí o tempo passa, a pesquisa avança, mas algo inesperado acontece. E esse algo inesperado é tão inesperado que ele é até um acidente. Por um acidente, a humanidade descobre uma forma ainda mais rápida de viajar, mais rápido ainda do que a velocidade da luz. O que torna a pesquisa da Ana, o trabalho da vida dela, a coisa que ela escolheu para adiar o encontro com a própria família, muito menos relevante, principalmente no campo da viagem espacial. Mas ainda assim, a pesquisa dela poderia ter relevância na área da saúde, por exemplo, né? E mais relevante do que tudo isso, a pesquisa ainda era importante para a própria Ana. Uma das coisas que eu acho mais interessante na história é que ela consegue aperfeiçoar o processo de congelamento. Ou seja, ela é bem-sucedida. E ela é tão bem-sucedida que ela iria apresentar esses resultados numa rede meio que mundial para muita gente ver, né? Só que um dia antes da apresentação, ela recebe uma notícia, né? A assistente dela informa para ela que
No mesmo dia da apresentação dela, da culminação de toda a carreira dessa mulher, a última espaçonave destinada lá para Slenfônia, o planeta que estava lá o marido e o filho dela, ia partir. E aqui, antes de continuar descrevendo a história, eu vou revelar um segredo para vocês. Né? O segredo é como eu leio histórias de ficção científica, porque no grupo de leitura algumas pessoas comentaram que às vezes é meio difícil entender ficção científica porque tem muitas palavras técnicas, cálculos e etc. Né? Livros que tem muito disso e são do gênero ficção científica são chamados de ficção científica dura, né? Tem gente que lê ficção científica por causa disso, para experienciar uma possibilidade de futuro que, apesar de relativamente um pouco fantástica, ainda assim tem os seus pés na realidade, na nossa ciência contemporânea, assim, de alguma maneira. Eu não leio ficção científica para isso, na verdade não leio nenhum livro para isso, né? Eu leio ficção científica para acompanhar a experiência humana a partir de extremos, né? Sejam eles extremos muito pequenos, como pensar em partículas atômicas microscópicas, ou muito grandes, como pensar em gigantescos sistemas planetários, possibilidades de formas de vida que eu nem consegui começar a pensar a respeito. Né? Isso, para mim, coloca a minha própria vida e modo de viver em perspectiva e, ao invés de me afastar dessa realidade, ela me aproxima do real. Eu comento tudo isso para dizer que a autora do livro explica, com todos os dados científicos e contextos históricos, justificativas políticas, o porquê essa seria a última viagem lá para o planeta onde estava o marido e o filho da mulher, né, da Ana. Mas eu lendo ficção científica, ou livros de fantasia, ou aqueles livros russos cheios de personagens com nomes extensos, com poucas vogais e muitas consoantes, é mais ou menos assim. Eu vou tentar simular o acontecimento, né? Eu tô lá lendo, e aí, tipo, e aí ele pegou a espada de e foi em direção ao reino de para enfrentar o seu maior rival. Mas uma explicação resumida para esse acontecimento é que a viagem espacial estava mudando tanto que as formas antigas de navegação estavam ficando obsoletas e certas rotas estavam ficando muito caras justamente devido ao desuso. Quem mora no interior sabe disso, né? Sabe o quanto paga de frete. Quem mora nas partes menos nobres das grandes cidades também sabe que o transporte público é menos acessível e mais caro. Tem um motivo do metrô do Rio ir só até Pavuna, por exemplo, né? E ter várias estações com poucos quilômetros de distância entre si nas áreas que são consideradas mais nobres. Né? Mas o que me agarra nessa história e torna ela interessante para mim, e parece que para as outras pessoas do grupo de leitura também, não são exatamente a exatidão das explicações e dos cálculos, mas justamente a finitude e a decisão que a Ana tem que tomar. No caso, ela vai abandonar a pesquisa da vida dela para se reunir com a família, ou ela vai abandonar sua família para poder concluir aquilo que é uma das poucas coisas que ela ainda se orgulha na própria vida, né? Ela tem que escolher. Mas, de maneira muito humana, ela se justifica dizendo que não tinha escolha, na verdade, né? Ela comenta que não tinha o que fazer, já que tava milhares de pessoas esperando ela lá na apresentação. Só que, ao mesmo tempo, duas pessoas muito importantes, o marido e o filho dela, ela também estavam esperando por ela. Daí acontece, né? E o que acontece é que, ao invés de decidir, ela tenta ser mais rápida do que a velocidade da luz. Ela tenta escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tenta fazer a apresentação o mais rápido possível, terminar antes e correr lá para o aeroporto. Não sei se é aeroporto ou espaço-aeroporto, não sei como é que chamaria um negócio desse, né? Mas, como o título do conto aponta, ela não é mais rápida do que a velocidade da luz. Ela não consegue. E aí o que ela faz? Ela espera. A especialista em congelamento, ela se congela, literal e metaforicamente. O irônico e, ao mesmo tempo, trágico da situação é que é justamente a tecnologia, a pesquisa, a escolha que fez ela perder o contato com a família é o que dá a esperança para Ana de encontrar com eles novamente. E aí o jovem tenta convencer ela que não tem como uma outra espaçonave vir buscar ela, mas ela diz que tem fé na espera. E isso é uma coisa que ela repete constantemente, né? Ela diz que por ela ter esperado tanto, a vez dela deve estar muito próximo de chegar. E aí o jovem vem com a lógica, apontando a inutilidade disso que ela está tentando fazer. Ele diz que faz mais de 100 anos que nenhuma espaçonave vai lá pra Slefônia. E mesmo que uma espaçonave surgisse agora, tipo, nesse instante, tanto o marido dela quanto o filho dela já teriam morrido há bastante tempo. E aí ela diz uma frase que pra mim é a mais triste da história toda, assim. Ela comenta que, aí eu cito, talvez seja inútil, mas esperar é a única coisa que eu posso fazer. E aí ela se congela esperando a possibilidade que ocorra outra viagem lá pra Slefônia. Na verdade, tudo que a Ana quer é se enterrar nessa espera dela, né? Ela diz que talvez, se ela se manter ignorante,
ela não vai notar que perdeu a família dela para sempre. Mas, apesar de não parecer, esperar também tem os seus custos, né? A Ana é especialista nisso, né? Grande cientista. E ela explica que cada vez que se descongela, né, algo que foi congelado, parte dos neurônios não se reconstituem. E ela comenta que o congelamento não é uma imortalidade. E você tem que acordar de tempos em tempos. E toda vez que a Ana acorda, ela é defrontada pela realidade que tem que sustentar as suas próprias escolhas. O pessoal do grupo parece ter achado o final do conto um pouco triste, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. Eu achei o meio do conto triste e o final feliz. A Ana comenta de maneira meio irônica que ela só estava viva enquanto ela estava acordada. O que ela quis dizer é que enquanto ela estava congelada, ela não estava viva. E eu concordo com isso. E no final do conto, ela não se congela. Ela, na verdade, ela tá bem acordada, ela tá bem desperta. Ela surpreende lá o jovem, ela entra numa cápsula espacial muito velha e muito pequena, e dá a partida e ela vai. E ela vai da maneira mais lenta possível, na direção de Slenfone. Ela é tão devagar que vai demorar centenas de milhares de anos para chegar no destino dela. Mas nesse momento final da vida dela, ela finalmente escolhe não só isso, mas se movimenta, e não de qualquer jeito. Ela se movimenta do jeito que é possível, muito mais devagar do que a velocidade da luz. E eu acho esse conto interessante porque, apesar de falar de espaço, de altas tecnologias, de buraco de minhoca, ele trata de questões que são muito terrenas, assim. A Ana, ela queria poder escolher tudo, o que não é possível. Ela também assumiu que daria para adiar coisas indefinidamente sem perda nenhuma, né? O que também não é possível. Talvez você, pessoa hipotética aí me ouvindo, tenha um projeto que você queira fazer, tenha uma ideia, ou até mesmo tenha vontade de fazer coisas mais simples, assim, como entrar em contato com alguém, mandar uma mensagem, pintar o cabelo, comer framboesa, plantar bananeira, sei lá, qualquer coisa. Esse conto aponta que você não é mais rápido do que a velocidade da luz, ou seja, as coisas levam tempo para acontecer na nossa vida. E você também não tem muito tempo nessa vida. E, além disso, muitas vezes esse não fazer é um se congelar. E se congelar, como a Ana aponta, não é uma imortalidade. Isso também tem seus custos. Se congelar não vai te privar de ter que pagar pelo tempo que você ficou parado. E a Ana comenta que só tá vivo enquanto a gente tá acordado. Ela teve que acordar para entender que se ela quer se direcionar para o seu destino, ela tem que ser mais lenta do que a velocidade da luz e tem que fazer isso acordado. Então fica aí a recomendação de leitura. Eu espero que esse livro ou vídeo talvez também te desperte de alguma forma. Eu agradeço o grupo de leitura pela indicação e eu fico aqui ansioso para o próximo encontro.